Olá, amigos. Boa noite, como vamos? Tudo bem? Estamos mais uma vez juntinhos, mais uma vez aqui para trabalhar com Jesus, sempre procurando fazer alguma coisa que possa levar ao nosso coração um sentimento de paz, de serenidade, de equilíbrio. Pedimos sempre a Jesus que nos inspire, que nos envie bons amigos, bons espíritos para nos auxiliarem nesses estudos. Sempre que estivermos em comunhão com Jesus, estejamos também junto com os nossos amigos espirituais, os nossos anjos guardiães, que nos auxiliam a estar muito ligados a Jesus. O nosso pensamento fique voltado inteiramente à nossa tarefa. Que Jesus nos guarde e nos defenda. É o nosso trabalho, a nossa felicidade poder estarmos juntos e podermos estudar a coleção Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier e ditada pelo Espírito Emmanuel. Portanto, hoje nós vamos estudar a lição do livro Caminho, Verdade e Vida, denominada Basta Pouco. Disse-lhe Judas: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Pois é. Porque Judas teria, nesse versículo dito por João 14, 22, porque Judas teria dito nesse versículo mencionado por João, que porque Jesus teria se mostrado, de onde ele vinha, que teria se mostrado a eles, seus discípulos, e não ao mundo. Porque Jesus não era do mundo, ele mesmo disse, meu reino não é deste mundo. E Judas era muito materialista, voltado para o mundo. Então ele não podia entender ainda que naquela oportunidade Jesus se voltava para eles, os discípulos que ele tinha como amigos e a quem ele entregava tudo que ele conhecia ou podia entregar, e não ao mundo, porque o mundo jamais o entenderia. O mundo tem suas leis, como tem até hoje, e muitos ainda não conhecem Jesus. Se naquele tempo, quando Jesus apareceu, que chegou até nós, naquele tempo, muito menos iriam compreendê-lo. Então, ele falava aos discípulos a certeza de que aqueles discípulos iriam passar adiante seus ensinamentos e esses ensinamentos chegariam ao mundo através dos ensinamentos uns dos outros, e não apenas da palavra de Jesus jogada ao mundo, que seria como uma folha jogada ao vento. Mas os discípulos, passando uns aos outros, chegariam a toda a humanidade por todos os tempos, como tem acontecido. Jesus, até hoje, é o nome mais vendido no mundo. O mundo busca o nome de Jesus por muitas razões, e uma delas, para nós, é exatamente seguir o seu exemplo. E é o que nós buscamos em Jesus, o seu exemplo, a sua palavra, a sua força. E o que diz Emmanuel a respeito desse versículo? Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Não, Jesus não dominava ninguém. Jesus simplesmente ensinava. O que dominava era o seu caráter, a sua força, a vibração que emanava dele, que dominava todos. Podemos até dizer que chegava a paralisar, porque todos se curvavam diante da luz que ele
Jesus irradiava. Essa era a dominação que ele exercia, não pela força, mas pelo amor. Essa era a dominação que Jesus conhecia. Portanto, não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz à manjedoura simples. Exemplifica o trabalho. Conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela. E só com isso prepara a transformação da humanidade inteira. Ele chegou com mansidão, chegou com brandura, chegou com amor, chegou trazendo paz e sendo, sobretudo, humilde. Ele escolheu uma maneira muito humilde de chegar até nós, numa estrebaria. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. Vamos repetir a pergunta. Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Portanto, para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais pela força, ainda que para isso sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas, proferidas em tribunas sanguinolentas. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão até hoje, e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Então, os homens abomináveis do planeta Terra, como diz Emmanuel, os homens abomináveis, só conhecem a ligação entre eles e o mundo através do domínio do seu poder, que pode ser o poder financeiro, pode ser o poder da supremacia, que eles chamam a supremacia branca sobre a negra, a supremacia de sexo, a supremacia do homem sobre a mulher. Essas tiranias são exercidas há milênios dessa maneira. E os homens as empregam muitas vezes nas guerras também. Essa supremacia se faz. Eles empregam e dominam os mais fracos. Os mais fracos são, então, dominados pelos mais fortes, que têm armas poderosas e podem matar a todos. Então, os mais fracos se acovardam, porque eles sentem que não têm como vencer aquela maneira de lutar, porque eles não têm as armas que eles têm. Mas eles ainda não sabem, ou pelo menos muitos não sabem, que a verdadeira arma, Jesus é quem possuía, que era o amor sem limites, o amor todo Deus, o amor todo puro. Essa arma que Jesus usou, os homens abomináveis não conhecem. Eles conhecem as armas de quem dominam por um dia e sofrem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Esse mesmo sofrimento que eles impõem a esse mundo transitório, eles vão sofrer um dia, porque tudo que nós fazemos, de bem ou de mal, nós vamos receber como retorno, é a lei, é da lei. Portanto, não temos dúvida, eles dominam por um tempo, mas apenas por um tempo,
na verdade, a verdadeira palavra que caiu por sobre toda a humanidade e que dominou o coração dos homens, no bom sentido, dominou para o bem, abraçou, compreendeu, quis que eles entendessem a verdadeira palavra, a palavra do bem. Esse foi Jesus, que nos trouxe o seu ensinamento e que ficou para toda a eternidade. Não passou numa encarnação, não passou num dia, não passou nunca e não passa. Não passa porque veio de fonte limpa, de fonte pura, e não vai passar. O que vem de fonte limpa, de fonte pura, não passa porque vem de Deus. E o que vem de Deus é permanente, é para sempre. E o que Jesus nos trouxe de bem e de belo também é para sempre. Jesus, diferente daqueles homens que falam para o mundo, todavia, falou a alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Elas são permanentes. Elas estão sempre conosco, a nos sustentar, a nos dar forças para caminhar no mundo de provas e expiações. Nos dá força porque neste mundo nós estamos a braços com muitos homens que querem vencer pela força, não a força do caráter, não a força do bem, mas a força do domínio pelo domínio, o domínio do mais forte, o que tem mais armas, o que tem mais dinheiro. Deus mandou Jesus para nós, enviou Jesus, não por essas armas, mas com as armas do amor e da fraternidade. Portanto, Jesus falou a alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. E, além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus. Não há necessidade alguma de evidência social e econômica para se ser útil a Deus. Nós podemos ser úteis a Deus no silêncio do nosso lar, elevando uma prece de bom ânimo àquele que sofre, ao nosso irmão doente, rogando saúde e recomposição para o nosso irmão que sofre. Nós podemos elevar uma prece no fundo do nosso coração, sem nenhuma necessidade de demonstrar isso, sem nenhuma necessidade de evidência social, sem nenhuma necessidade de ter evidência e custo, sem custo. Portanto, somente com a nossa alegria de servir. A alegria de servir é muito necessária a todos nós que servimos com Jesus, porque a alegria de servir completa o nosso trabalho, porque ao servir nós ficamos alegres. E essa alegria recompõe o nosso ânimo. Portanto, além disso, Jesus provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as arregimentações e recursos faustosos. Nós não precisamos de nada mirabolante para mostrar os ensinamentos do Mestre. Uma casa singela, um lugar singelo, uma aldeota, como disse Emmanuel. Muito singela, tudo singelo. Não precisa de Fausto, não precisa de luxo, de riqueza, nada disso. Jesus veio nos servir entrando através de uma manjedoura, sem teto, sem lar. E chegou até nós e está até nós, está conosco até nós.
Portanto, não é o poderio econômico que vence essa corrida, é o amor. E nós sabemos disso, portanto, estamos aqui, temos certeza. Demonstrando não ser para isso indispensável a cidade com as arregimentações e recursos faustosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. Emmanuel é tão belo quando ele nos mostra com sutileza a grandiosidade de Jesus. Uma aldeota singela e alguns poucos amigos. E nós estaremos fazendo a transformação do mundo com os ensinamentos de Jesus. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre, através de uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. Que Jesus nos abençoe nessa grandiosa noite, tarde e noite, que nos leve por onde formos, que nos abrace e nos guarde para todo sempre. Até a próxima semana, se Deus quiser, meus irmãos.